Meu nome é Valesca Bruzzi, tenho 32 anos recém-feitos, sou mãe, sou empreendedora, sou sócia do meu marido, sou uma mulher casada, muito bem casada. A gente tem uma empresa que fatura múltiplos milhões de reais anuais. Já começa fazendo o reboco, esconder a olheira, que eu durmo muito tarde. Então eu sempre acordo com muita olheira. Eu até durmo bastante. Mas em geral eu acordo com aquela cara de quem tá um tempo precisando de um soninho a mais. Eu fiz sua planilha de patrocinados pra você gravar, tá bom? É muita coisa? São 67. Mas 67 story e horizontal? Não é. Eu achei que fosse 67 já pra planilha gravar. do jeito que você pediu, já vou te mandar daqui a pouco, tá bom? Mas vem cá, como é que tá isso? Tá com a descrição direitinho? Tipo, chamada pra aula 1, chamada pra aula 2? Eu pensei em não fazer os patrocinados falando direto sentada na mesa. Eu queria deixar uma coisa mais informal. O que você acha? Você acha que funciona? Acho que tem que ter os dois. Você acha que sentada na mesa também? Tem que ter os dois, funciona bem. Porque a gente pode pegar do último lançamento. Seu patrocinado que mais deu certo foi sentado. Não é sentada no sofá. No sofá junto, em segundo lugar na mesa. Mas é aquele mais polêmico, né? Não. Que veio um monte de hater? Não. Hater vem orgânico e patrocinado mesmo. Tem que lidar com isso. Eu tô trabalhando, tá bom? Tá bom. Os meus cursos ensinam as pessoas a usarem as redes sociais para monetizarem, para levar para o mundo a sua mensagem, né, suas paixões. Ensina a galera a fazer um marketing bem feito, ético, que dá resultado. Ensina as mulheres a não dependerem de marido, não dependerem de condição social, a se libertarem dessas amarras, porque isso é exatamente o que eu vivi na minha vida. A minha vida inteira eu escutei que eu nasci numa cidade pobre, nasci numa família pobre, e que não existe ascensão social sem ser por alguém que te indique. Tem aquela famosa história, né? Você tem duas chances de ser rica, ou quando você nasce de pai rico, ou quando você casa com um homem rico. E eu decidi, desde pequena, que eu ia ser o homem rico. Eu nunca acreditei que o fato de ter nascido numa família pobre ia me limitar e ia me impedir de conquistar os meus sonhos. Eu sempre acreditei que era possível sim e que eu não dependeria de ninguém, de sorte, de destino, de indicação, de casamento, de fazer coisa errada. Porque tem essa crença também, de que só ganha dinheiro e só é bem-sucedido quem passa por cima dos outros, quem é antiético, quem não cumpre a lei. E eu sempre acreditei que era possível. E eu descobri que é possível sim. Então, se tem uma coisa que me move isso, é mostrar para outras mulheres que, cara, dá para fazer. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. A real é que quem vê hoje não tem a menor ideia do que eu já passei na minha vida. Nada disso pra mim é supernatural e eu tô super à vontade. Foi tudo conquistado com muito suor. Aliás, o meu nome já é um indicativo de que as coisas nunca foram muito normais na minha vida, né? Meus pais, eles engravidaram de mim quando eles tinham 17 anos. Uma família super pobre, lá nos Cafundós de Diadema, nenhum dos dois, os dois tinham saído da escola, não fizeram faculdade, tinham abandonado, não tinham nenhuma perspectiva de evoluir através dos estudos, através de uma carreira. Eles eram jovens, né? Eles tinham 17 anos. E aí eles engravidaram de mim, a minha avó obrigou os dois a se casarem, e o clima era tão diferente, era tão tenso em cima dos meus pais, que foi a minha avó que escolheu meu nome. Ela queria que a neta dela se chamasse Valesca Suelen. E foi esse o nome que eles me colocaram. A Valesca foi um bebê muito chorão. Mas eu tinha para mim que, como a minha gravidez tinha sido muito difícil, eu achava que ela chorava exatamente por isso, por ter sido muito difícil. Até o quinto mês, a minha gravidez foi muito difícil, sabe? Assim, foi difícil mesmo. Então, eu achava que era por isso que ela chorava. Mas a Valesca sempre foi muito inquieta. Ela só parou de chorar, a Valesca chorava meia hora antes de dormir, dormia 5 minutos no colo. Se você fosse colocar ela no berço, ela já acordava. Então a Valesca sempre foi assim muito inquieta. Mas ela era muito dinâmica também, né? Assim que ela aprendeu a ler e escrever praticamente com uns 5 anos. Então, ela já foi pro prezinho já sabendo ler e escrever já.
Essa é uma coisa surreal, É né? surreal, mas a Naquela Valesca época, né? parou de chorar mesmo com uns 8 meses, foi quando ela começou a já andar. Aí, pronto, a Valesca parou. A Valesca virou a chavinha. Ela era uma bebê chorona, chata, porque era muito impossível de ficar com a Valesca. Não, mas E a gente depois que também ela era pai passou, também fresco também, né? e depois que ela passou a andar, a Valesca se transformou. Aquele da última aula que eu dei? As 2 aulas de domingo. Mas as meninas estão cobrando? Uhum. Tá faltando material também. Eu tenho que falar com a Stephanie. Pra postar. Não só pra postar, mas pra... Tá faltando texto em um dos cadernos de... Uma das apostilas lá das alunas, né? Agora, o que eu ia falar com você é o seguinte. Você acha que vale a pena ainda chamar a gente pra dar aula no 4C esse ano? Acho que vai. Porque já- Não, esse ano não. É, porque já é dia 18, né? Esse ano é aula do 4C, o bônus se deixa pra janeiro. Energia nova. Tá. Mas eu acho que mesmo no sem passo também é melhor a gente não falar de muita novidade, porque tá todo mundo muito desfocado. Sempre morei em Diadema até os meus 10 anos de idade, porque tanto a minha família materna quanto paterna eram de lá. E foi ali que eu passei os primeiros anos da minha vida, ali na quebrada mesmo. Desde pequena, o meu pai sempre se mudou para todas as oportunidades que ele tinha, né? Então, como ele não seguia aquilo de plano de carreira, meus pais sempre foram muito aventureiros, assim, eles sempre foram muito do mundo, eles eram muito jovens, né? Quando eu tinha 5 anos, pensa, meu pai tinha 22. E todas as oportunidades que eles tinham de se mudar, de ter uma vaga de trabalho em Manaus, meu pai ia. E a gente foi. Eu já morei em Manaus, a gente passou um tempinho em Mongaguá, em Curitiba, a gente morou no interior de São Paulo e, por fim, a gente foi para o Rio, onde eu passei minha adolescência. Quando o Fábio estava empregado, a gente estava super bem, tal, mas nós não conseguíamos guardar dinheiro, porque a gente tinha que pagar aluguel e manter os dois, e então era muito difícil. E teve fases muito difíceis, porque assim, a gente teve uma época que eu dei o salto comercial na minha profissão, que nós fomos morar em Manaus. Né? E aí eu levei todo mundo, que para mim tem que estar todo mundo junto ou desestabiliza, né? E nós fomos para Manaus e lá eu estava bem empregado como comprador de uma grande rede e tive uma proposta para ir para o Rio de Janeiro para ser comprador de uma outra rede, né? E aí eu larguei tudo lá para poder vir embora e quando eu vim para o Rio os caras tinham fechado aquela rede, não existia mais a rede, eu fiquei 9 meses desempregado. A gente sentiu, assim, a gente teve uma sensação de encostar o dedinho na lama do fundo do poço. Estou resolvendo problemas fiscais. Problemas fiscais, estamos devendo para Fiscais e Receita Federal. contabilidade. Não, a gente não está devendo para ninguém. A gente está faturando muito e a empresa está crescendo e eu estou arrumando a casa. Muito bem, meu amor. Acho Entendeu? ótimo. E são assuntos de um grau e importância elevados. Não, eu sei disso. A gente precisa rever a contabilidade, inclusive, né? Sim. Que é que atende a gente hoje não manja de produto digital. Eles né? entendem, mas não como outros. Não entendem. Bom, Você sabe que não, tá, né? mas eu não quero discutir isso com você. Meu pai estava desempregado há muito tempo, depois que a gente voltou de Manaus. Ele não conseguia trabalho nenhum em São Paulo. E aí ele teve uma oferta de trabalho em um mercado lá no Rio de Janeiro. E a gente foi morar lá. A gente foi morar de favor na casa de uns amigos do meu tio. Eles tinham uma edícula que ficava atrás da casa deles, né? Eles tinham uma casa ali em Vargem Grande. E a gente foi para passar um tempo, até a gente se organizar na vida, né? Eles foram super generosos com a gente e abriram esse espaço. Então foi ali que a gente recomeçou a nossa vida. Eu tinha aí por volta de uns 11, 12 anos. Aí nós fomos morar no Rio de Janeiro, que eu fui ser representante comercial lá, de uma empresa daqui de São Paulo. E cheguei lá, nós alugamos casa. Nós estávamos bem. Estavam bem. Só que a empresa, ela atrasou o primeiro mês de pagamento, só que eu já trabalhei na empresa há muito tempo também já, né? Sim, Foi de uma hora para outra que eles ficaram ruim. Financeiramente, nós estávamos bem, a gente estava tentando Não guardava, uma ascensão. mas não faltava. Exatamente. Não guardava, não faltava. Era essa Era a isso a situação. situação. E aí o que aconteceu? Essa empresa, ela teve um problema financeiro. E atrasaram o nosso primeiro mês de pagamento. E a gente achou que aquilo era uma coisa de momento, tudo. Foi o segundo mês, atrasaram de novo. Já não tinha pago o primeiro, então já tinha acumulado o segundo. E a gente não queria preocupar a família, que era uma coisa que a gente nunca fez. Foi pedir dinheiro para pai, para mãe, para tia, para irmão. Nunca, a gente não queria levar problema para os outros. A gente achava que a gente ia passar por aquilo. E essa fase já foi difícil. Então, porque como eu falei que a gente trabalhava com esfirra, é duro. Então, e aí foi o mais difícil porque ficamos assim, imagine, você com 2 filhos e sem ter dinheiro guardado, ficou 2, 3 meses sem pagar aluguel, sem receber. O que a gente botava na mesa deles era esfirra de devolução do mercado. Mas não era devolução de produto vencido.
O mercado tem uma regra que eles tiram com 3 a 5 dias antes da data de vencer. E aquela época, nós estamos falando de 22 anos atrás, né? 25 anos atrás, aí, né? A regra era essa do mercado. Hoje não, eles descartam o produto, o nosso fornecedor nós nem pegamos. Naquela época a gente era obrigado a recolher. E aquilo era a nossa salvação. Que a gente tinha que dar aquilo para as crianças. Só que eu tentei fazer de uma maneira que eles não percebessem. Eu não fiquei ali. Olha, eu nunca. Se tem uma coisa que eu nunca fiz, foi assim, ficar chorando miséria. Então, assim, é isso. Mas eles não perceberam. Eles não perceberam. Tanto a gente é que fez de tudo para eles não perceberem. E eles estavam se sentindo o máximo, comendo esfirra comendo todo esfirra, dia. esfirra de carne, esfirra de queijo, esfirra de não sei o quê, calabresa. Ainda chamava os amigos chamava para os virem amigos. comer. E a gente assim, cara, isso vai passar. Entendeu? E assim, então, eu sempre tive isso de que nunca fui de ficar chorando miséria. Se é o que tem para agora, vamos fazer, amanhã tem outra coisa. Lá no Rio, a gente mudou mais várias vezes, porque como meus pais eram... A gente era muito fugido, a gente não tinha dinheiro, assim, sabe? Era tudo muito difícil, tudo muito complicado, a gente morava de aluguel, aí era despejado, aí não tinha fiador, era sempre com muita dificuldade. Então, dentro do Rio, eu morei em Vargem Grande, morei em Vargem Pequena, morei no Recreio, morei em Jacarepaguá, morei na Barra. A gente ia sempre se mudando conforme o aluguel ia ou apertando ou tendo uma disponibilidade financeira um pouquinho maior para melhorar um pouquinho de nível de casa, né? E aí eu cresci naquela região ali, andando de bicicleta no Recreio. E inclusive, quando eu penso em amigos de infância, eu penso sempre nos meus amigos do Rio, assim, porque antes disso eu não tenho ninguém. Eu fui começar a ter amigos, assim, com maior durabilidade depois que eu tinha uns 14, 15 anos, já lá no Rio. Porque como a gente mudava muito de casa, de cidade, de escola, consequentemente, né? Eu não tenho amigos de infância. E eu era uma menina comum, assim, eu não tinha muita perspectiva. Eu consegui uma bolsa de estudos quando eu estava no ensino médio. E aquilo me abriu um universo, né? Foi a primeira vez que eu estava numa escola particular, mas ao mesmo tempo eu era a única que não tinha dinheiro. A gente não tinha grana, então tinha passeio escolar, a galera ia para Tiradentes passar um final de semana, conhecer um centro histórico. Aqueles passeios de escola eu não fiz nenhum. Então eu sempre ficava meio que participava, mas nem tanto, né? Eu era super nerd, eu estava ali para estudar, já que eu não podia, eu não estava no mesmo nível social dos meus amigos, né? Então eu focava muito na parte de estudos mesmo. E para mim era uma coisa muito doida, porque eu tinha uma crença muito forte dentro de mim de que a única maneira de conquistar as coisas que eu queria, de ascender socialmente, de ser rica, assim, desde pequena, as pessoas às vezes perguntam, né? Qual que era seu sonho de infância? O que você queria ser quando você crescesse? E o meu único objetivo era ser rica. Eu ia para casa da minha tia, que tinha umas revistas de decoração, casa e jardim, e eu ficava olhando aquilo pensando, cara, um dia eu vou ter uma casa como essa. Eu ficava me imaginando naquele cenário. Eu lembro que quando passou Laços de Família a primeira vez, eu morava em Manaus, foi mais ou menos em 2001. Eu ficava vendo aquelas cenas, assim, né, da Helena tomando banho de banheira e champanhe, e na piscina no Rio. Aquilo era uma coisa que mexia tanto comigo, que eu pensava, cara, eu quero viver tudo isso um dia, sabe? Um dia eu vou conseguir. E eu acreditava que a única maneira de conquistar tudo aquilo seria estudando, fazendo faculdade, tendo uma profissão. Ninguém na minha família fez faculdade, eu fui a primeira pessoa a fazer. Eu sempre admirei muito a garra dos meus pais, porque, cara, com 17 anos, eles montaram uma família, eles tiveram meu irmão alguns anos depois, né? Eu e meu irmão, a gente tem 5 anos de diferença. E eles sempre deram conta de tudo, mas a nossa vida era sempre muito inconstante, assim. A gente não tinha casa própria, a gente não tinha certeza do que ia acontecer no final do mês. Na minha casa era assim, a gente fazia compras lá por volta do dia 5 e tinha que durar até o mês seguinte. Então a minha vida era sempre muito instável. E quando eu me imaginava adulta, eu pensava, quando eu for adulta, não, eu vou ter uma profissão, eu vou ter uma carreira, eu vou ter uma casa que é minha. Eu queria segurança, sempre pensei que eu conquistaria a segurança por meio dos estudos, por meio da minha carreira. Bom, ser pai da Valesca é um orgulho, né? Se você pegar aqui, eu fui pai aos 19 anos e ela foi mãe aos 18, quer dizer, praticamente aos 17 anos, né, meu querido? Exatamente. Enfrentar a família, a minha sogra bem brava, uma família que ninguém esperava, né? Tanto do lado de dela... evangélicos, né? Evangélicos, né? Do lado dela, como do lado dos meus pais também. Aí chegou a época do vestibular. Eu tinha ajuda de um tio que me pagou boa parte da minha escola durante os 3 anos do ensino médio, né? E antes de entrar na escola, assim que eu consegui ganhar a bolsa de metade, ele parou para conversar comigo e falou: o que você prefere? Que eu pague a sua faculdade particular, né? E aí você escolhe o seu curso, um curso de administração, um curso de direito, e aí você faz a faculdade particular, ou você quer que eu te ajude a pagar a escola e você se garante e passa numa faculdade pública?
E aí ele foi a minha primeira decisão grande na minha vida, assim, né? E aí eu pensei durante uns dias, ele me deu uns dias pra pensar, e eu decidi, eu queria que ele pagasse a escola. Eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito. Então eu já entrei na escola com essa missão, eu acho que foi a minha primeira decisão mais adulta, assim, né? Que já tava pensando no meu futuro. Entrei na escola, fui de cabeça, eu era tipo a primeira aluna da turma, fazia questão de... dava o meu gás ali, dei o meu suor. E aí, quando chegou o vestibular, aconteceu o meu primeiro conflito familiar, porque meu sonho era fazer faculdade de psicologia. Eu achava o máximo aquilo, adorava. Na verdade, o que eu queria mesmo era ter feito medicina, mas eu nunca tive, não tenho estômago para isso até hoje. Eu acho lindo, mas não deu para mim. E aí eu pensava, vou fazer psicologia. E quando eu levei isso para minha família, a galera ficou em choque, tipo, não, agora que você tem chance, que você conseguiu, né, terminar os seus estudos, vai entrar na faculdade, vai fazer uma faculdade que não te remunera bem, essa era a visão da minha família. E aí o que eu fui fazer então? Cedi a pressão, eu tinha 16 anos na época. Foi um baque, mas eu já esperava, porque a Valesca sempre foi muito independente. Ela sempre quis fazer tudo sozinha. Então, assim, e quando ela saiu de casa, nós morávamos na Barra e ela ia estudar lá Na verdade, ela saiu preparada e a gente não, né? Na verdade, assim, ela já exatamente. tinha um plano montado na cabeça dela do que ela queria e que ela ia fazer. E a gente não, a gente sentiu o baque porque é filho que está saindo de casa, né? Então a gente vai dando aquele síndrome do ninho vazio, né, Valquíria? Começou ali. Começou ali. E aí, mas eu assim, eu nunca me preocupei muito com a Valesca, porque ela sempre foi muito cabeça feita. Então, eu nunca fiquei... E assim, a partir do momento que ela saiu, eu falei, tá bom, você pode ir, mas se você precisar, eu estou aqui. Então isso me deu uma segurança, uma né? segurança de que saber que a minha filha ia sair, ia passar perrengue, porque nós também não Que ia podíamos morar ajudar mal, muito. né? Que ia morar dividindo pensão, pensão, na época É, era, né? ela morou em pensão, dividiu o Dividiu o quarto. A gente sabia quarto, tudo isso. A gente ajudava do jeito que a gente podia financeiramente, mas pedíamos pouco. né? Mas dentro da nossa possibilidade, Sim, que talvez hoje a gente olhando assim com calma, era muito pouco. era muito pouco. Fiz vestibular de Direito, prestei para todas as faculdades públicas, passei em todas e acabei escolhendo a UFRJ, que foi aonde eu entrei e fiz a minha carreira jurídica lá. Nunca foi o meu grande tesão da vida fazer direito, mas era o que dava e eu realmente acreditava que fazendo uma carreira tradicional eu conseguiria conquistar todos aqueles sonhos de quando eu era criança, de ter uma casa, de ter uma almofada fofinha, de ter uma casa bonita, de ter uma família feliz, né? O meu sonho era ter tudo que eu tenho hoje, mas né, o grande paradoxo é que tudo que eu tenho hoje não veio dessa carreira jurídica que eu imaginei que me traria tudo isso. Então isso foi assim muito orgulho, porque foi a primeira a fazer faculdade e federal ainda da família. Então assim, Acho que não tinha na família ninguém com faculdade. não Assim, tinha. diretamente, sua irmã, Não, meus irmãos, ninguém tinha faculdade. ninguém tinha faculdade, então E, ela veio para abrir o isso caminho. também é uma outra coisa muito importante para se falar. Porque filha do Fábio, não, filha do Fábio não pode fazer faculdade, filha do Fábio não vai chegar lá. Tipo assim, que pobre não pode chegar lá, pobre pode chegar onde quer sim. Hoje eu vejo pela minha filha, pela garra que ela tem, pela determinação que ela tem, chega onde quer, a gente é o que a gente quer, cara. Isso eu tenho certeza disso. Exatamente. E a gente escutou muito disso, que ela não podia, que ela não tinha, que o pai dela não tinha a mesma condição para dar Sim. que ela precisava. Na faculdade de Direito, eu gostava de estudar aquilo. Eu sempre fui muito de querer saber o que é o certo, o que é o errado. Eu gostava de conhecer as leis, gostava de conhecer jurisprudência, eu gostava de me vestir bem também. Tinha um glamour ali, né? Naquelas roupas de alfaiataria, o salto alto, a camisa de botão. Eu me sentia muito chique, muito imponente. Não tinha nenhum advogado na minha família, né? E eu era aquela pessoa que estava sempre bem vestida, bem alinhada. Isso me deixava muito empolgada. Eu amava ser estagiária, adorava aquela coisa de bater saltinho no fórum e tal. Eu gostava muito disso. Mas quando eu me formei e comecei a advogar, eu achei um saco. O que eu gostava mesmo era o contato, era bater perna na rua, era andar pelo centro da cidade, andar na rua do ouvidor e resolver problema e parará. A coisa de ficar sentada no escritório, escrevendo, né, os pareceres, escrevendo peça jurídica, era uma coisa, a rotina me incomodava muito. Eu sou sagitariana, né? Eu gosto de movimento, eu gosto de trabalhar com a minha criatividade, de colocar minhas ideias, de conversar com gente. E ali eu ficava sempre isoladinha, fazendo a mesma coisa. Aí começou meu drama, porque eu tinha feito uma faculdade bem feita, pedi minha exoneração lá na USP
E foi nos momentos mais esquisitos da minha vida, que meus pais ficaram desesperados. Eu vou largar a procuradoria. Eu falei, o quê? Você passou em 5 federais, se formou, trabalhou com um desembargador famoso do Rio de Janeiro, veio para cá, para a USP. Você tá louca? Ela tinha um cargo alto na USP, ela era procuradora. Tipo, ser procuradora na USP não é para qualquer um. Ela ganhava mais do que eu, registrado, CLT.